Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí para mais um vídeo de uma análise da Mercúrios e hoje a gente vai falar de Chainlink. Chainlink aí que ela é amada e adorada pelo mercado de cripto. Muita gente fala de Chainlink, muita gente investe em Chainlink. A gente aqui na Mercúrios analisa, estuda, acompanha e fala de Chainlink também há muito tempo. Mas recentemente a gente resolveu dar um mergulho profundo aí na nossa análise de Chainlink e trazer as novidades aqui para vocês. Então o que a gente vai discutir hoje é o que é a Chainlink, os pontos positivos, os pontos negativos e como investir, se vale a pena ainda investir em Chainlink, se dá para ganhar dinheiro em cima do Token Link, beleza? Então fica ligadão aí que no final do vídeo a gente vai falar exatamente como estamos nos posicionando em Link. Eu queria começar esse vídeo já desmistificando uma ideia que o mercado tem em relação a Chainlink. Existe um senso comum de que a Chainlink ela é um serviço de oráculos. E a Chainlink ela não é um serviço de oráculos. Eu gostaria de chamar a Chainlink aqui de uma AWS de cripto. AWS, para quem não conhece, Amazon Web Service, ela presta basicamente serviços de infraestrutura para a internet. E assim como a AWS ela presta serviços de infraestrutura para a Web 2, é como se a Chainlink prestasse serviços de infraestrutura para a Web3, como se fosse uma AWS de cripto. Mas Gabriel, que tipo de serviços são esses que a Chainlink presta e por que eles são tão importantes assim? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender o que é um contrato inteligente e os problemas que existem num contrato inteligente. Basicamente, todo o mercado de cripto, ele funciona com base nesse conceito de contratos inteligentes. Como o próprio nome diz, contratos inteligentes é uma forma de você pegar um acordo entre duas partes e transformá-lo em algo mais seguro, mais eficiente, mais automatizado. Isso é feito via códigos, igual um código de computador, que nesse caso ele é feito em uma blockchain, um código que representa um acordo entre duas partes. Te dar um exemplo, basicamente você tem um dinheirinho depositado, custodiado numa corretora de cripto, uma FTX da vida. O que garante que esse dinheiro realmente é seu e quando você pedir esse dinheiro de volta você vai tê-lo? É um acordo, é um contrato. É basicamente a confiança mútua que você tem que essa corretora vai te entregar esse dinheiro de volta. Esse acordo ele é algo probabilístico. Basicamente existe uma probabilidade das duas partes cumprirem com o acordo e existe uma probabilidade das duas partes não cumprirem com o acordo. Quando você leva esse acordo para o mundo dos contratos inteligentes, basicamente você tem um código que não pode ser alterado, que é seguro, que está acessível para todos e que é determinístico. Ou seja, o código diz: meu dinheiro está custodiado aqui e ele não pode ser movido sem a minha autorização. Não existe uma margem de interpretação para o seu dinheiro ser movido dali. Está determinado pelo contrato inteligente que é daquela forma que seu dinheiro precisa ser custodiado. O universo cripto, o universo em blockchain, ele basicamente só pode ser resumido para vários contratos inteligentes recebendo inputs, soltando outputs e se comunicando entre si. Porém, apesar de contratos inteligentes parecerem a melhor coisa do mundo, eles são muito limitados. Existem muitas coisas que eles não conseguem fazer. Coisas importantes que se eles precisariam fazer, se eles quisessem executar funções um pouquinho mais complexas. E é justamente nessa dor que a Chainlink tenta atacar, fornecer as ferramentas necessárias para que os contratos inteligentes consigam executar todos esses tipos de tarefas mais complexas. E é por isso que a Chainlink possui vários produtos, um produto para atacar um problema específico. Por exemplo, contratos inteligentes eles são como mundos fechados. Eles só sabem o que acontece ali dentro. Eles recebem uma ordem e eles executam uma função. Eles não sabem que dia é hoje, eles não sabem onde eu tô, eles não sabem o preço do Ether, eles não sabem o preço do Bitcoin. Para isso, a Chainlink tem um produto chamado Data Feeds, que basicamente ela alimenta os contratos inteligentes com os dados que eles precisam para executar qualquer função que seja necessária. Contratos inteligentes, eles não conseguem, por exemplo, se comunicar sobre alguma coisa que está acontecendo ali dentro. Por exemplo, vamos supor que a Mercúrios ela tem 10 BTCs custodiados em uma carteira e a gente quer pegar um empréstimo com base nesses 10 BTCs que a gente tem ali. A gente precisa provar que a gente tem uma reserva de BTCs. O contrato inteligente ele não vai conseguir se comunicar e falar: pessoal, ó, é verdade, a Mercúrios tem 10 bitcoins aqui. Para isso, a Chainlink tem um outro produto chamado prova de reserva, em que ela verifica e prova se existe ou não alguma reserva específica guardada em algum contrato inteligente. Contratos inteligentes não conseguem gerar números aleatórios, então vamos supor que eu tenho um jogo de poker online construído em cima de um contrato inteligente. Ele não consegue distribuir as cartas desse jogo de forma completamente aleatória. Para isso, a Chainlink tem um outro produto chamado VRF, em que ela gera vários números de forma completamente aleatória. Contratos inteligentes, eles não conseguem automatizar tarefas, então preciso que todo primeiro dia útil de todo mês o contrato inteligente pague a conta dos funcionários da minha empresa. Ele não tem as ferramentas necessárias para fazer esse tipo de operação. E para isso, a Chainlink tem um outro produto chamado Automation. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo explicando cada um dos produtos da Chainlink, mas o que eu quero que vocês entendam é que a Chainlink é uma empresa que presta serviços, que são ferramentas
para contratos inteligentes. A Chainlink não é um oráculo. A Chainlink é uma empresa de ferramentas e serviços para melhorar cripto. E como que a Chainlink ela presta esse tipo de serviço? Para explicar isso de uma forma um pouquinho mais aprofundada, eu vou pegar o principal produto deles, que é o DataFeeds. Como eu falei, o DataFeeds ele é um produto que ele alimenta contratos inteligentes com algum tipo específico de dados. E hoje o principal tipo de DataFeeds é o Price Feeds, em que basicamente a Chainlink pega o preço de várias coisas, pode ser um token, pode ser uma maçã, pode ser a ação de uma empresa, e ela fornece esse tipo de dado para os contratos inteligentes. Hoje o principal cliente desse tipo de dado é o ecossistema DeFi. Então vamos pegar, por exemplo, a Aave, que é um protocolo de empréstimo. Então eu, Gabriel, vou lá, tenho um Bitcoin, coloco meu Bitcoin como garantia dentro da Aave e pego emprestado uma quantidade de dólar, com base no preço do Bitcoin naquele momento. Se o preço do Bitcoin que eu coloquei como garantia cai muito, a Aave pega esse Bitcoin para ela, ou seja, em outras palavras, ela liquida o meu empréstimo. Então a Aave precisa estar constantemente sabendo qual o preço do Bitcoin naquele momento, para ela conseguir manter, fazer a manutenção de todos os empréstimos de todos os clientes que está rolando dentro da plataforma dela. Para isso, a Aave poderia criar um códigozinho ali em que ela abre a Binance e está sempre puxando por esse códigozinho o preço do Bitcoin na Binance. Qual que é o problema da Aave fazer isso? E se esse código quebrar? E se alguém hackear esse código? E se a Binance quebrar? E se o preço do Bitcoin variar muito na Binance e não variar em outras corretoras? Então existem vários problemas de você depender de um fornecedor de dados centralizado e tanto de uma infraestrutura de fornecimento de dados centralizados. Então como que a Chainlink faz esse serviço? Ela pega vários provedores de dados descentralizados, por exemplo, várias corretoras diferentes, e contrata várias empresas para puxarem os dados de todos esses provedores de dados diferentes. Então ao invés de você ter um código puxando de uma corretora, você tem 10 códigos construídos por 10 empresas diferentes puxando de 10 corretoras diferentes. É algo muito mais descentralizado, muito mais seguro. Se um desses caras crasharem ou se um desses caras forem hackeados, você não compromete o dado como um todo. E é isso que a Chainlink chama de rede descentralizada de oráculos. Ela tenta descentralizar todo tipo de comunicação, todo tipo de informação que é feita nesse produto. E esses oráculos, que são os provedores de serviços, que são os fornecedores da Chainlink, eles operam dessa forma descentralizada para todos os outros produtos da Chainlink. Esse tipo de produto acabou se provando como um produto vencedor dentro de cripto. Eu posso trazer aqui o exemplo da Compound, que era a principal rival da Aave. Enquanto a Aave utilizava o produto da Chainlink, a Compound fazia exatamente isso que eu falei para vocês. Puxava os dados de preços de forma centralizada. Um dia o sistema de alimentação de preços ali da Compound crashou, quebrou, parou de funcionar e isso trouxe um prejuízo muito grande para o protocolo. Enquanto do outro lado, o produto da Chainlink nunca passou por esse tipo de falha de segurança, o que fez com que eles ganhassem muito market share, uma fatia muito grande de mercado e se tornassem extremamente dominantes no mercado deles. Beleza, Chainlink é a melhor coisa do mundo então. Tem um produto muito bom, um produto muito seguro, é dominante dentro do seu setor, é um produto que todo mundo precisa usar porque contratos inteligentes não prestam, vou investir tudo que eu tenho em Chainlink. Calma lá, nem tudo são flores. E para explicar os problemas que a gente vê no case de Chainlink, antes eu preciso explicar sobre o tokenomics de Link, basicamente como que o token Link se comunica com todos esses produtos. O token Link hoje ele tem um fluxo monetário de token de utilidade. Então basicamente ele é a moeda de troca ali dos produtos da Link. Quando a Aave ela quer receber o preço do Bitcoin, ela paga para Chainlink, a Chainlink paga para essas outras 10 empresas que fornecem o preço do Bitcoin para ela e fica com uma partinha da receita. Ou deveria ficar com uma parte da receita. Calma que a gente vai chegar lá. Então a lógica é, quanto mais o produto da Chainlink ele é usado, quanto mais o produto da Chainlink ele é demandado, mais as aplicações que são os clientes da Chainlink vão comprar Token Link e mais a Chainlink vai gerar receita. Essa é a forma como o Token Link se comunica diretamente com a demanda pelos produtos da Chainlink. E tem uma outra pimentinha aí chamada de Super Linear Staking, que é o modelo de staking da Chainlink. Assim como em redes Proof of Stake, como a Ethereum, os validadores precisam colocar tokens Ether em staking para garantir que o serviço que eles estão prestando é seguro, porque se o serviço deles não forem prestados da forma certa, eles perdem os tokens deles que estão em staking, a Chainlink acaba por fazer um modelo parecido. Ela pede que as empresas que prestam serviço para a Chainlink, ou seja, fornecem esses dados, que são os fornecedores da Chainlink, coloquem tokens Link em staking, porque se eles fizerem esse serviço errado, eles perdem o token Link que estão em staking. Então é uma forma de você utilizar o token Link para aumentar a segurança da própria rede e a segurança dos próprios produtos. Com mais clientes utilizando a rede da Chainlink, mais fornecedores vão entrar no ecossistema da Chainlink, mais tokens Links serão colocados em staking, sairão de circulação e isso fará com que o token Link valorize. Pô, Gabriel, para tudo então. Tem o melhor produto do mundo, é dominante dentro do seu mercado, tem o melhor tokenomics do mundo, vai ter um monte de token entrando em staking com Super Linear Staking. Tá, qual que é o problema então? Beleza, na teoria, na primeira vista, parece a melhor coisa do mundo, parece muito bonito, mas quando a gente investiga de verdade, quando a gente vai mais a fundo, quando a gente olha para os números, a gente começa a ver alguns problemas. E os problemas da Chainlink eu vou listar 3.
Primeiro é falta de transparência em relação aos dados. O segundo é o estágio de maturação, o estágio de adoção do ecossistema e dos produtos da Chainlink. E o terceiro é um problema de política monetária. Começando pelo produto de transparência, a Chainlink faz jus ao ditado casa de ferreiro, espeto de pau. Para ser uma empresa de dados, que é uma fornecedora de dados, ela trata muito mal os dados dela. A gente tem pouquíssima visibilidade sobre quantos clientes a Chainlink tem, quanto que ela gera de receita, quantos que os clientes pagam pelos serviços da Chainlink e todos esses dados que são muito importantes para a gente realmente entender se o produto dela tem adoção. Tá aparecendo aí na tela de vocês vários questionamentos que a gente fez para a própria equipe da Chainlink. A gente está nessa investigação há mais de 6 meses, questionando nos fóruns, questionando diretamente a equipe, e ou eles dão algumas respostas super confusas, falam que vão responder, a gente não responde, ou levam a gente para algum dashboard que está atualizado ou que não tem todas as informações. Para nós da Mercúrios, quando nós vamos investir em um projeto, investir em uma empresa, transparência, conseguir ler os números, saber o que está acontecendo, saber a sustentabilidade financeira dessa empresa é extremamente importante na análise. Portanto, para nós é um grande problema a gente ter pouca visibilidade sobre o quanto que essa empresa gera de receita e parecer que esse problema é por simples falta de vontade da própria empresa abrir os números e ser transparente. Esse primeiro problema ele nos leva ao segundo problema, que é justamente o estágio de adoção, o estágio de maturação do ecossistema da Chainlink. Vou fazer aqui uma comparação da Chainlink com o Uber. O Uber lá no começo da sua história. Para quem não sabe, o Uber por muitos anos, isso inclusive acontece ainda em alguns lugares, ele subsidiou boa parte das corridas. Então o que acontecia era que o Uber ficava no prejuízo, mas ele repassava mais dinheiro para os seus motoristas, para que os motoristas continuassem na Uber, porque eles estavam ganhando bem e isso fizesse com que o produto fosse melhor. Ou seja, mais motoristas, menos tempo de espera, isso trazia mais usuários e fazia a Uber crescer. Então a Uber optou por ficar no prejuízo por um bom tempo para conseguir gerar efeito rede, para conseguir crescer. E a gente enxerga que a Chainlink está num estágio em que ela ainda não conseguiu crescer e que ela também está no prejuízo. Durante a nossa análise, apesar do problema de transparência da Chainlink, a gente conseguiu achar algumas informações sobre alguns números de receita, de produto e tudo mais. E a gente encontrou 3 problemas nesse fluxo monetário. O primeiro é que poucos protocolos utilizam o produto da Chainlink. Ah, Gabriel, mas você falou que a Chainlink ela é dominante no seu mercado. Sim, mas querendo ou não, é um mercado ainda pequeno. A gente não tem tantos protocolos em cripto com fluxo monetário, com uma economia tão pungente ainda. Então a Chainlink ela tem poucos protocolos demandando o produto dela. O segundo problema é que esses protocolos eles pagam muito pouco pelo serviço da Chainlink. Como eu falei, a Chainlink ela está num estágio de crescimento, então ela prefere por cobrar pouco dos seus clientes e ficar no prejuízo só para manter uma base de clientes grande consumindo seus produtos. E o terceiro problema é que pelos produtos da Chainlink serem pouco demandados e serem muito baratos, a Chainlink precisa descobrir alguma forma de manter os seus fornecedores. Então o que ela faz hoje é subsidiar esses fornecedores. Ou seja, do dinheiro que é pago para os oráculos da Chainlink, cerca de 70 a 90% é subsidiado pela própria Chainlink. Ou seja, o produto da Chainlink ele não é pago pelos clientes, 70 a 90% é pago pela própria Chainlink com tokens Link. Tokens Link que estão em tesouraria são utilizados para subsidiar os oráculos para manter os produtos funcionando. Isso é um problema para a valorização do token, porque bem como eu falei para vocês na parte de tokenomics, o fluxo monetário da Chainlink necessita que a demanda pelo produto cresça. Se a demanda cresce, se as pessoas pagam mais caro pelo produto da Chainlink, elas compram mais tokens e isso movimenta a economia do token, faz seu token se valorizar. E hoje tem poucos clientes pagando menos ainda pelo produto da Chainlink. Então se hoje a gente pega a demanda do token Link, que de fato vem da utilização dos seus produtos, isso chega a representar menos de 2% da quantidade de tokens circulantes no mercado. Então, realmente, a demanda pelos produtos da Chainlink é muito pouco representativo no preço do token Link. O que precisa acontecer para isso ser representativo e mudar esse cenário? Bom, a gente está falando de uma startup que está no seu estágio inicial. Então, esse mercado tem que crescer. Precisa ter mais protocolos conectados à Chainlink e dispostos a pagar mais caro pelo produto da Chainlink. A partir daí, mais tokens Link serão consumidos, isso vai movimentar o fluxo monetário da Chainlink, ela vai conseguir parar de subsidiar o produto dela, ela vai conseguir comer uma partezinha da receita e isso vai ser bom para a sustentabilidade econômica da Chainlink. Porém, isso é algo que tende a acontecer no longo prazo, depende do estágio de maturação do mercado de cripto. E por fim, a gente tem a questão de política monetária. Eu bem falei para vocês que a gente tem a questão do staking, que quanto mais link a gente tem em staking, menos link em circulação, isso tende a ser mais
mais relevante, etc. Porém, o Super Linear Staking, que é o programa de staking da Chainlink, ele tá bem no começo ainda, tá? Ele acabou de ser implementado de fato e ele vai passar por um estágio de desenvolvimento de 3 fases. Ele tá ainda no começo da primeira fase. Hoje a gente tem cerca de 22 milhões de tokens Link em staking e vai continuar assim por um bom tempo. E só para vocês terem uma ordem de magnitude, isso representa em torno de 4 a 5% de todos os tokens Links que estão em circulação. Então o staking hoje ele não é algo determinante para fazer o preço da Chainlink se valorizar e isso não vai acontecer amanhã. Bom, falei muita coisa, então antes da gente entrar em como se posicionar, vamos recapitular tudo que a gente falou nesse vídeo, tá? Primeiro, Chainlink AWS de cripto. Presta serviços, ferramentas para cripto, contratos inteligentes serem melhores. 2, o produto da Chainlink é muito bom. Tem um histórico muito grande, tem uma segurança muito grande, tem uma reputação muito grande. Que nos leva ao ponto 3. Chainlink é dominante no seu mercado, tem um market share muito grande e não é ameaçada por nenhum concorrente até então. Agora os problemas. Chainlink é uma startup no seu estágio inicial, tem poucos clientes utilizando o seu produto e pagando muito barato. Então a Chainlink tem que tirar dinheiro do seu próprio bolso para manter os seus produtos funcionando e isso não gera um fluxo monetário muito grande para o Token Link. E o Token Link depende desse fluxo monetário para se valorizar. Então, se o Token Link se valorizar no curto prazo, vai ser só especulação. Outro problema, staking está muito no começo ainda, representa 4% dos tokens circulantes e a gente tem só 50% dos tokens em circulação. Os outros 50% tá na mão do time e vão ser liberados no mercado, sabe-se lá quando. Beleza, Gabriel, o que eu faço com a minha carteira então? Compro o link? Compro 1%? Compro 5%? Compro 10%? Short o link? Me ajuda. Bom, vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que entender que investir é saber equilibrar risco e retorno. Muitas pessoas e muitos gurus de investimento aí, eles falam de investimento só sobre o viés de retorno. Então o que eles falam é, olha, a cripto tal tem potencial de retorno de 10 vezes, logo você deve investir nela. Só que eles ignoram a parte do risco. Chainlink é uma empresa muito boa, com produtos muito bons e que no longo prazo deve ser uma das maiores empresas de cripto. Cada vez mais ela vem lançando mais produtos que vão tendo mais adoção. Essa é a parte do retorno. Porém, no curto prazo, a economia da Chainlink não vai fazer com que o token se valorize 100, 200 vezes. Se isso acontecer, vai ser por pura especulação. Essa é a parte do risco. Portanto, não faz sentido você investir 20, 30, 40% da sua carteira em Chainlink porque a Chainlink ela é dominante no mercado de oráculos, a Chainlink tem produtos muito bons, a equipe é muito qualificada. Nisso você vai estar só olhando para o retorno, você vai estar ignorando o risco e você vai estar construindo um portfólio desbalanceado. Portanto, nós acreditamos muito na Chainlink como sendo uma empresa que pode trazer um retorno muito alto no longo prazo. Porém, pelos riscos, nós acreditamos que dentro de um portfólio, hoje ela se enquadra muito melhor como uma aposta de longo prazo. É assim que a gente investe na Mercúrio, sempre analisando os fundamentos para entender as capacidades de retorno no longo prazo, mas sabendo equilibrar com o risco de cada um desses investimentos. E se você quer entender como é que a gente investe, como é que a gente surfa os ciclos de mercado, como é que a gente sobrevive aos bear markets e ganha nos bull markets, como montamos a nossa carteira, como selecionamos os melhores ativos, a gente vai fazer a partir do dia 10 de abril o desafio Checkmate, que é basicamente uma semana de live em que a gente consolida toda a nossa filosofia de investimento, tudo que a gente entende de cripto e tenta passar de forma mastigadinha e o mais didático possível para vocês. Prometo para vocês que é imperdível, que tá muito bom, a gente tá há semanas aqui produzindo esse conteúdo, vai ser muito fera e eu tenho certeza que vai te ajudar a surfar melhor os ciclos de cripto, a ganhar dinheiro em cripto e sobreviver no longo prazo, que é tudo que a gente quer. O link para vocês receberem todo o material e se inscreverem no desafio tá aqui, é o primeiro link na descrição, então clica aí que eu prometo para vocês que vai valer bastante a pena. Bom, pessoal, esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas tinha bastante coisa para falar. Chainlink é um case que merece bastante atenção, tá? Então comentem aí nos comentários se vocês gostaram dessa análise e comentem também se vocês não gostaram, porque é só com feedbacks que a gente melhora. Comentem também a visão de vocês em relação a Chainlink. No final desse vídeo eu estou direcionando vocês para uma live de 1h30 que a gente falou só sobre Chainlink, a gente fez essa análise, mas de uma forma muito mais aprofundada e vocês podem ir lá conferir se tiverem interesse. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem.